E um Porsche praticamente zero. Vem aqui comigo aqui. Praticamente zero, com apenas 100 quilômetros rodados. Isso foi ontem, aqui em Curitiba, no Moçungue. Ele bateu o carro contra um poste, Bia. Conta pra mim, boa tarde pra você, Beatriz Frenner. Seja bem-vinda. Obrigada, Jasson. Boa sexta-feira para você, para todo mundo com a gente no Balanço Geral. Olha que situação curiosa. A gente fala curiosa porque, felizmente, ninguém ficou aí ferido nesse acidente. Mas é uma cena que chama muita atenção. A gente está falando de um carro avaliado aí, gente, em quase R$1 milhão, que ficou muito destruído depois de bater contra um outro carro e depois, na sequência, terminar esse acidente todo em um poste. A roda desse Porsche chegou ali a ficar cortada, a outra foi arrancada de tão destruído que esse carro ficou. As pessoas no interior do Porsche, um rapaz e a namorada dele, não ficaram feridos justamente pela segurança que acaba sendo atribuída a esses carros luxuosos. Esse veículo, então, seguia ali pelo bairro Moçungue, em Curitiba. A hipótese da polícia de que o motorista tenha perdido o controle da direção por se tratar de um carro com uma alta potência, acabou batendo contra um outro motorista e, na sequência, colidiu ali contra o poste. O condutor do carro atingido disse que levou um susto, de repente só viu o Porsche ainda seguindo ali descontrolado contra o poste. Moradores da região que viram a cena toda disseram ainda que um motorista de uma BMW apareceu no local. O condutor do Porsche saiu ali junto com a namorada dentro dessa BMW, mas depois eles acabaram retornando. O que contaram também, viu, Jasson, é que quando o motorista do Porsche desceu do carro e viu o estrago, colocou a mão na cabeça porque ficou realmente assustado com o que ele fez, né? Um carro novinho com 100 quilômetros rodados, destruído aí desse jeito. É o que aconteceu ontem no Moçungue, aqui em Curitiba. Jasson. Ô, Bia, fico pensando, né? Só IPVA de um carro desse é mais ou menos uns 30, 40 conto. Só IPVA. Dá pra comprar outro carro. Será que tinha seguro? Será que tinha seguro? Imagina, gente, 100 quilômetros rodado um carro desse aí. Aproximadamente 1 milhão, né? Segundo o que bateu aqui o Burigo, que é especialista, inclusive, em velocidade, né? Em moto esporte, o nosso Burigo. Mas... Hã? Ah, sim. O que ele falou que é verdade. Que eu falei que o Burigo é especialista em moto velocidade, né? Em motores e tal, mas o motorista aí não era. Quem estava dirigindo esse carro não sabia da potência, porque quando você dirige um carro, né, e você não conhece a potência desse carro, eu sei porque eu já experimentei. 300 cavalos de potência. Se você dá uma acelerada a mais, você perde o domínio do carro. Outra coisa a ser avaliada, é claro, a princípio parece que é exatamente isso, a falta de perícia do condutor. Mas esse carro sofreu alguma modificação, né? Também pode alterar, porque os engenheiros fazem do jeito, de repente resolve fazer alguma modificação depois, que também pode alterar a condução, ou se realmente aconteceu um problema mecânico. Mas no primeiro momento a gente pensa exatamente nisso, da falta de perícia do motorista. Agora é o seguinte, problema de barbeiragem tem, né? Com carro importado, com carro nacional. Até com bicicleta. Até com bicicleta tem, né? Exatamente. Presta atenção aqui agora, Olha lá, doutora Márcia. Ó, flagrante, São José dos Pinhais, entrou na contramão. Deus. Ela seguia pela Avenida das Torres. E um Porsche praticamente zero. Vem aqui comigo aqui. Praticamente zero, com apenas 100 quilômetros rodados. Isso foi ontem, aqui em Curitiba, no Moçungue. Ele bateu o carro contra um poste, Bia. Conta pra mim, boa tarde pra você, Beatriz Frenner. Seja bem-vinda. Obrigada, Jasson. Boa sexta-feira para você, para todo mundo com a gente no Balanço Geral. Olha que situação curiosa. A gente fala curiosa porque, felizmente, ninguém ficou aí ferido nesse acidente. Mas é uma cena que chama muita atenção. A gente está falando de um carro avaliado aí, gente, em quase R$1 milhão, que ficou muito destruído depois de bater contra um outro carro e depois, na sequência, terminar esse acidente todo em um poste. A roda desse Porsche chegou ali a ficar cortada, a outra foi arrancada de tão destruído que esse carro ficou. As pessoas no interior do Porsche, um rapaz e a namorada dele, não ficaram feridos justamente pela segurança que acaba sendo atribuída a esses carros luxuosos. Esse veículo, então, seguia ali pelo bairro Moçungue, em Curitiba. A hipótese da polícia de que o motorista tenha perdido o controle da direção por se tratar de um carro com uma alta potência, acabou batendo contra um outro motorista e, na sequência, colidiu ali contra o poste. O condutor do carro atingido disse que levou um susto, de repente só viu o Porsche ainda seguindo ali descontrolado contra o poste. Moradores da região que viram a cena toda
estrada. Disseram ainda que um motorista de uma BMW apareceu no local. O condutor do Porsche saiu ali junto com a namorada dentro dessa BMW, mas depois eles acabaram retornando. O que contaram também, viu, Jason, é que quando o motorista do Porsche desceu do carro e viu o estrago, colocou a mão na cabeça porque ficou realmente assustado com o que ele fez, né? Um carro novinho com 100 quilômetros rodados, destruído aí desse jeito. É o que aconteceu ontem no Moçungue, aqui em Curitiba. Jason. Ô, Bia, fico pensando, né? Só o IPVA de um carro desse é mais ou menos uns 30, 40 conto. Só IPVA. Dá pra comprar outro carro. Será que tinha seguro? Será que tinha seguro? Imagina, gente, 100 quilômetros rodado um carro desse aí. Aproximadamente 1 milhão, né? Segundo o que bateu aqui o Burigo, que é especialista, inclusive, em velocidade, né? Em moto do esporte, o nosso Burigo. Mas... Hã? Ah, sim. O que ele falou que é verdade. Que eu falei que o Burigo é especialista em moto velocidade, né? Em motores e tal, mas o motorista aí não era. Quem estava dirigindo esse carro não sabia da potência, porque quando você dirige um carro, né, e você não conhece a potência desse carro, eu sei porque eu já experimentei. 300 cavalos de potência. Se você dá uma acelerada a mais, você perde o domínio do carro. Outra coisa a ser avaliada, é claro, a princípio parece que é exatamente isso, a falta de perícia do condutor. Mas se esse carro sofreu alguma modificação, né, também pode alterar, porque os engenheiros fazem do jeito, de repente resolve fazer alguma modificação depois, que também pode alterar a condução, ou se realmente aconteceu um problema mecânico. Mas no primeiro momento a gente pensa exatamente nisso, na falta de perícia do motorista. Agora é o seguinte, problema de barbeiragem tem, né, com carro importado, com carro nacional. Até com bicicleta. Até com bicicleta tem, né, exatamente. Presta atenção aqui agora, Olha lá, doutora Márcia. Ó, flagrante, São José dos Pinhais, entrou na contramão. Ela seguia pela Avenida das Torres,